Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Toda honra, toda glória e poder e exaltação ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gente, nós estamos muito felizes porque segunda-feira nós vamos abrir as inscrições da nossa conferência para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Se eu fosse você, eu ficaria atento, tá? Porque eu acredito que as inscrições com hospedagem vão acabar logo, né? Primeiramente, nós só vamos abrir com hospedagem. E aí você que não quer ficar na estância, talvez você nunca viveu essa experiência, só futuramente que nós vamos abrir o ingresso avulso. Mas a prioridade é para quem quer ir dormir e ficar na estância. Então, nós vamos estar abrindo oficialmente a nossa conferência na segunda-feira. Esteja atento à sua inscrição, porque vai ser um tempo estrondoso. Amém? Glória a Jesus. Se preparem, porque vai ser algo extraordinário. E a gente tem ainda mais 4 convidados de honra para divulgar. E eles são de peso, tá? Nós temos mais 4 convidados de honra para divulgar, mas se prepare porque vai ser um tempo extraordinário, vai ser um tempo profético, vai ser um tempo poderoso, amém? Eu quero que você já vai expandindo o seu espírito. Parece que falta muito tempo, mas quando vê falta um mês para a conferência. Quando você vê, nós já estamos quase ali, amém? Glória ao Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Então vai ser um tempo, realmente, como o apóstolo colocou aí, um tempo de expansão, tá? O nível de peso, de glória que nós teremos nessa conferência, eu estou constrangida assim, porque eu falo, meu Deus, Senhor, nos dê estrutura, nos dê, Senhor, nos dê estrutura. Nos dê, Senhor, nos dê estrutura. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Gente, essa conferência vai ficar marcada. Essa conferência vai ser um marco, vai ser um tempo de muita expansão. Vai ser um tempo, assim, muito, muito, muito sobrenatural. Vai ser um tempo, assim, extraordinário. Vai ser um tempo poderoso. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Como que vocês estão? Gente, a gente tá com muitas expectativas. Hoje é Jeremias 34, tá? Se você não abriu, abra Jeremias 34. Gente, se você deseja viver uma experiência, se você nunca foi, quem foi na conferência, coloca aí uma palavra, descreve com uma palavra o que é. Gente, é algo absurdo, é algo assim que quando você estiver lá dentro, você vai falar, eu acho que eu tô num pedacinho do céu. A gente ora, a gente já começou a orar, a gente já começou a gerar, a gente já começou a buscar no Senhor esse novo óleo, essa expansão, amém? Gente, é algo assim que vocês não têm noção, tá? E eu vou falar com todo o amor do mundo. Não percam a oportunidade de se inscrever logo para poder dormir dentro do evento. Porque se você pode, lá na frente a gente vai abrir só o ingresso avulso. Mas primeiro a prioridade é o quê? Para quem quer ficar lá, certo? Primeiro a prioridade é para quem quer ficar lá. E nós temos um cronograma que acontece de noite e de dia, certo? Nós temos um cronograma que acontece na madrugada. Então, 2h20 da madrugada começa um culto e termina só 5h30 ou 6 horas. Então, para quem dorme fora da estância, não consegue ir para esse culto, que é um dos momentos mais sobrenaturais que tem. Então, a estância de Sumaré é o que, amor? Uns 10 minutos? Uns 15 minutos?
Lá de Sumaré, da cidade. Isso, mais ou menos. Então, quem for ficar numa hospedagem em Sumaré é entre 20 e 30 minutos, né, amor? Não, uns 10 minutos. 15. Uns 10, 15 minutos. E aí você vai ter que pegar Uber ou você vai ter que locar um carro. E aí, às vezes você vai, fica ali na madrugada, volta e já 8 horas já começa na plenária. Então, certo? Então vocês se preparem porque vale a pena sim ficar na estância por causa do cronograma. É uma conferência intensa, né? Quando você vê já tem a madrugada, já tem algo sobrenatural. É manto atrás de manto, né? A gente vai começar no dia 25 de junho, igual a gente começa com culto às 7 horas da noite. E aí vai o dia 26, 27 e 28 de junho, mês 6. Então, queridos, se preparem porque vai ser algo extraordinário, tá? Uber é difícil de pegar lá, é melhor ficar na estância. E é muito mais barato também, né, queridos? Porque quando você vai pegar um hotel fora para os 3 dias, alimentação e tudo isso, e Uber, quando você vê fica bem mais caro que, né, estar ali na estância. Mas a gente se prepara porque o nível de excelência que nós vamos trazer esse próximo ano, ele vai estar extraordinário, o nível do profético, o nível das nossas salas proféticas, nós vamos ter um nível assim muito, muito sobrenatural. Então, teremos a área Kids também, igual a pastora Nani tá falando aí, tá? Nós teremos uma área Kids, nós teremos um cronograma para as crianças, tá? Então, você que é mãe e pai, então esse ano o nosso tema é famílias, né? Expansão. Por que expansão? Porque no primeiro ano foi mais mulheres, né? Esse ano passado foi mais casais. E agora o próximo ano, famílias inteiras. Então gere o seu pai, gere a sua mãe, gere todos da sua casa. Nós não temos ainda, né, noção de como vamos suportar esse peso de glória, mas nós estamos gerando as famílias. Nós estamos gerando as famílias. Vai ser um tempo extraordinário. Meu Deus, vai ser algo assim sobrenatural. Eu tenho clamado ao Senhor, eu falo, Senhor, meu Deus, vai ser algo assim muito poderoso. Muito poderoso. Acho que vai ser a conferência que mais vai dar trabalho para nós em questão de administrativo, estrutural, em questão, né, de organização pelo tanto de gente. Então, a última conferência abrimos com 46 dias e deu aquele tanto de gente. E agora falta quantos dias? Faz aí a conta, amor. Faz a conta aí. Faz a conta aí. Eu acho que falta 8 meses, certo? Gente, a inauguração da matriz, a gente tá dependendo somente de algumas liberações. Esse final de semana o apóstolo vai para lá com alguns líderes para estar, né, amor? Agilizando, vai estar arrumando, né? 9 meses, falta 9 meses? Falta 8 meses, né? Porque é final do mês. Falta uma gestação. É uma gestação. É uma gestação. Profético, não? Gente, é uma gestação. Na verdade, era para termos lançado em setembro, mas esse site tava uma enrolação. Eu já tava perdendo a paciência. Amém? Mas já tá dando tudo certo em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então é uma gestação. Vai ser algo estrondoso. Vai ser algo assim sobrenatural. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Se preparem para um tempo poderoso. Amém? Você que é membro da Global, você que é membro, fica de olho hoje lá no grupo, tá? Você que é membro da Global, fica de olho lá no grupo hoje. Por favor, fica de olho lá no grupo, que nós temos algo especial para vocês, para os membros, certo? Glória a Jesus. Jeremias 34, abra comigo. Fecha, amém? Feche os seus olhos, glória a Jesus. Vamos estar orando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos, Pai, te glorificar, Pai, por esse tempo, Senhor Deus, especial. Por esse tempo, Senhor Deus, onde nós estamos, Pai, com toda expectativa para o nosso lançamento dessa conferência poderosa. Obrigada, Jesus, pela oração da madrugada. Obrigada, Jesus, por todas as pessoas que estão aqui.
Pai, eu quero abençoar todos que se encontram aqui nesse momento. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós estamos, Senhor Deus, sedentos por mais, sedentos para viver, Senhor Deus, um tempo profético, um tempo poderoso. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, em espírito e em verdade. Senhor, fala conosco na palavra de hoje. Senhor, clamo pelo Espírito Santo de Deus nos enchendo de uma forma ainda mais poderosa. Pai, toda honra e toda glória que seja entregue a Ti todos os dias. Amém. Aleluia, queridos. Glória ao Senhor Jesus. Estamos muito felizes. Então, se você acabou de entrar, segunda-feira nós abrimos oficialmente as inscrições para nossa conferência Global Fire 2026, que acontece em junho, dia 25. Nós já começamos a incendiar aquele local na parte da noite. E aí é 25, 26, 27 e 28 de junho, tá? Glória a Jesus. Queridos, vocês precisam olhar lá a questão do preço e do valor, né, amor? Porque o preço varia porque as hospedagens são diferentes. Tem hospedagem mais simples e as hospedagens melhores. Então, vem tudo isso, né? Tem a questão da... Se você só quer comprar um ingresso, você vai ter que esperar só lá na frente. Só que você corre um grande risco de talvez nós não abrirmos lá na frente, de nós entregarmos somente o ingresso para quem... Porque a nossa prioridade é para quem quer ficar na estância, né, amor? Porque a experiência é diferente. Glória a Jesus. Mas vai dar tudo certo. Gente, já comecem a gerar, tá? Vai estar tudo lá no site para vocês lerem. Gente, lê tudo certinho, né? Vai ter tudo bonitinho, as fotos lá. Leiam tudo certinho, tudo bonitinho. Jeremias 34. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 34. Vamos lá? Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra as cidades de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio na Babilônia. Ouçam, porém, esta promessa do Senhor: ó Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor, você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra de seus antepassados, os reis que o procederam. Chorarão por você e lamentarão: que tristeza, nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o exército babilônio cercava Jerusalém, Laquins e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinham sido conquistadas. Amém? Então aqui a gente pode ver que o Senhor envia Jeremias com uma palavra para o rei Zedequias, falando: rei Zedequias, né? Rei Zedequias, durante o cerco, né, de Jericó por Nabucodonosor, a cidade seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, mas Zedequias seria levado o quê? Cativo, embora ele não ia morrer à espada, mas ele ia morrer com honra, tá? E as pessoas se lamentariam pela sua morte. Então, Deus está enviando o profeta Jeremias para acalmar o coração do rei. Ó, vocês vão ser levados cativo, mas o Senhor não vai morrer à espada, o Senhor vai morrer debaixo de honra. Vamos continuar aqui a partir do verso 8, amém? Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e seus escravos hebreus. Ninguém devia manter em escravidão alguém de seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido uma ordem do rei e libertado cada um de seus escravos. Mas depois mudaram de ideia.
tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Então presta atenção, o povo de Jerusalém fez um pacto para libertar os escravos hebreus, conforme a lei de Moisés, mas depois eles voltaram atrás, tornando, a escravizar aqueles que haviam libertado. Ou seja, eles quebraram uma aliança que eles fizeram diante do Senhor. Então eles obedeceram de forma temporária. E eu quero trazer aqui para você uma exortação. Toda vez que você prometer algo para Deus, cumpra. Se você tem uma dúvida que pode não conseguir cumprir, não faça, tá? Porque o preço é muito caro, certo? Deus, ele ainda traz lá que quando você fizer um voto com ele, tipo uma aliança, você prometer qualquer coisa para ele, para você não tardar, não demorar em cumprir. Vamos continuar aqui do verso 12 em diante. Então o Senhor lhes deu esta mensagem por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com seus antepassados muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão do Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvidos e nem me obedeceram. Há pouco tempo vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva o meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram o meu nome ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram e não libertaram o seu povo. Por isso, lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objeto de horror para todas as nações da terra, porque não cumpriram os termos de minha aliança. Eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre 2 partes para confirmar os seus votos. Sim, cortarei ao meio todos que se comprometeram com uma aliança, quer sejam oficiais de Judá ou de Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdotes ou gente comum. Eu os entregarei aos seus inimigos e eles os matarão. Seus corpos servirão de alimento para os abutres, os animais selvagens. No 21 agora, entregarei Zedequias, rei de Judá, a seus oficiais, ao exército do rei da Babilônia. E embora tenha se retirado de Jerusalém por um tempo, chamarei de volta os exércitos babilônios. Eles lutarão contra a cidade, conquistarão e queimarão de alto a baixo. Farei que todas essas cidades de Judá sejam destruídas e que ninguém more nelas. Amém? E amanhã a gente vai ler o 35. Então Deus lembra o povo, o mandamento antigo, ou seja, o escravo, ele era escravo 6 anos e no 7º ele tinha que ser liberto. Eles tinham feito, esse acordo com Deus, mas eles voltaram depois a oprimir as pessoas. E aí Deus está falando aqui, olha, vocês romperam a aliança comigo, Então eu libero vocês para a espada, para viver doença, para viver o caos, para viver a guerra. Então Deus, o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele não é um Deus temporário, ele não é um Deus momentâneo. Ele é um Deus que quando você faz uma aliança com ele, ele quer que você cumpra a sua palavra, porque ele vai cumprir a sua palavra. Amém? Então Deus, ele se aborrece quando você promete algo para ele e você não cumpre. Então Deus está aqui, está irado, porque o povo tinha feito um acordo. Então não adianta você obedecer até você. Tem muitas pessoas que prometem algo para Deus, aí quando Deus cumpre, a pessoa, ela obedeceu até ali. A hora que ela toma posse da bênção, ela toma posse do Isaac, ela desfaz a aliança, com o dono da bênção. E tem muitas pessoas que agem dessa forma. E eu quero que vocês entendam que um dos requisitos que Deus espera dos seus filhos, daqueles que têm identidade, é fidelidade, lealdade. Então Deus espera que nós sejamos autênticos, que nós
Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Então Deus, quando você firma uma aliança com Ele, Ele espera que você cumpra a sua palavra. Nós não podemos ser essa pessoa que fala uma coisa aqui, aí depois está desfavorável, aí você já fala outra. Não, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Então é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? Eu quero que você abra comigo hoje, eu vou trazer uma palavra profética para o seu coração. Amanhã nós vamos ler Jeremias 34. É bom, né, gente? Jeremias já tá acabando. Não, Jeremias tá quase acabando. Aí a gente vai para Ezequiel. Depois a gente tem Daniel. A gente leu Daniel esse ano, não leu? Leu, amor? A gente leu, não leu? Começo do ano, Apocalipse. Eu acho que a gente leu, não leu? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, abra comigo em Lucas 19. Amém? Lucas 19. Jesus e Zaqueu. Quem conhece a história de Zaqueu? Lucas 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Tá? Quem conhece a história de Zaqueu? Jesus e Zaqueu. O homem pequeno. Amém? Que queria ver Deus. Quem conhece a história de Zaqueu? Lucas 19. Gente, eu sei que vocês estão aí já com as lombrigas ativadas. Tá de brincadeira, não tem mais lombriga não, né? Gente, eu estou impactada no reset. O que é a gente falando que tirou os vermes para fora? Glória a Jesus. É isso aí, tá? Os parásitos atrapalham muito a vida de uma pessoa. Amém? Mas eu tô falando, né, modo de dizer, vocês estão com uma lombriga espiritual para poder já ir para a conferência. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Então tá, prestem muita atenção. Lucas 19. Vamos ler a história de Zaqueu, tá? Glória a Jesus. Todos acharam? Quero que você abra a sua Bíblia para você marcar. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Acharam? Vamos lá. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para a multidão. Por isso, correu diante e subiu numa figueira brava. Quem já viu uma árvore, aquela figueira brava, aquelas figueiras bem grandes, no caminho por onde passava? Então, qual que é a cena aqui? Jesus está entrando na cidade de Jericó, tá? E nessa cidade tem um homem, certo? Só que ele é um homem de estatura muito pequena. Ele é chefe dos publicanos, ele é chefe dos cobradores de imposto. Ele é um homem muito rico, mas ele é um homem muito vazio, tá? E ele desejava muito ver Jesus, mas a multidão impedia ele de chegar até Jesus, de ver Jesus. E ele tinha uma estatura muito baixa. E aí ele vai, aqui, né, no verso 4, ele corre, ele sobe numa figueira, né, para conseguir enxergá-lo. Agora no 5. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu. Mas como que Jesus sabia o nome dele? Palavra de conhecimento. Desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Zaqueu queria ver Jesus. E Jesus, quando vai para Jericó, ele já vai de encontro com Zaqueu. E ele vai para se hospedar na casa de Zaqueu. Sem demora, Zaqueu desceu com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Oh, Ramanda Sekei. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Agora, eu quero que você imagine a cena. Jesus está entrando em Jericó e a multidão está atrás de Jesus. O povo está atrás de Jesus. E ali naquela cidade tem um publicano, o chefe dos cobradores de imposto.
E o povo via os cobradores de imposto, ainda mais o chefe dos cobradores de imposto, como alguém pecador, tá? Via, né, essa pessoa como um malfeitor, vamos dizer assim. E aí Jesus chega ali e fala: Zaqueu, hoje eu vim, tá, me hospedar na sua casa. Então Zaqueu, ele não era só pequeno em estatura, ele era uma pessoa que se sentia, ele era uma pessoa vazia, tá? Ele era um homem que talvez tivesse posição, tivesse autoridade, poder, influência sobre a cidade, mas ele talvez não tinha paz. E aí, as multidões estavam ali em cima de Jesus e ele queria ver Jesus, ele queria ter a experiência dele com Jesus. Quando ele sobe na árvore, ele mostra o tamanho da vontade dele de ver Jesus, de contemplar Jesus, amém? E aqui tem uma linguagem muito profética que eu já vou trazer para vocês. Para nós estarmos com Jesus, nós precisamos subir de nível, nós precisamos subir um degrau, principalmente no quesito espiritual. Para nós estarmos com Cristo, nós precisamos sair da zona de conforto. Para nós acessarmos a Cristo, nós precisamos nos mover. E Zaqueu aqui, de uma forma física, está se movendo, mas isso aqui também, queridos, existe uma mensagem profética, tá? Então, quem quer ver Jesus precisa se posicionar. Quem quer ver Jesus precisa sair da zona de conforto. Quem quer estar com Jesus precisa sair desse lugar de comodidade, tá? Sem demora, Zaqueu desceu com alegria, recebeu Jesus em sua casa e ao ver isso o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Gera arrependimento. A presença de Cristo gera um confronto tão grande no coração de Zaqueu, que Zaqueu fala assim: Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E se eu fui injusto com alguém, eu vou respaldar essa pessoa 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa. Uau! Filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Então, presta atenção, quando Jesus chega na casa de Zaqueu, ele experimenta de uma unção que despedaça todo jugo do orgulho, todo jugo da ambição. Então, tudo aquilo que Zaqueu sentia, toda a energia, todo o combustível que movia a vida de Zaqueu agora é esmagada pela glória do Senhor Jesus. E de repente Zaqueu, ele é confrontado ali e ele fala: vou dar metade das minhas coisas aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, eu vou respaldar 4 vezes mais. Zaqueu faz algo né? Como que eu posso dizer? Zaqueu, ele dá o passo dele de fé. Zaqueu, ele se move a partir do momento que ele quer subir numa árvore para ver Jesus, porque ele queria contemplar a Cristo. Então, a primeira coisa que Jesus quer de nós é essa vontade, é esse mover, é esse posicionamento. A primeira coisa que o Senhor quer de nós é o quê? Que a gente venha sair da nossa zona de conforto, tá? Então, talvez, vamos pôr aqui, ó. Imagina, Jesus está passando, mas você tem uma posição muito elevada na cidade. Nossa, vai pegar mal, você que talvez é um médico, é alguém na cidade. Nós estamos falando de uma autoridade que subiu numa árvore. Ali ele não queria nem saber o que as pessoas iam falar dele, qual seria a opinião dessas pessoas, mas ele seguiu o movimento profético do seu coração, que disse para ele naquele momento: sobe nessa árvore, para você poder contemplar a presença de Jesus. Porque Zaqueu estava com fome de Jesus. Zaqueu era uma pessoa de estatura pequena, um homem que era vazio, ele tinha autoridade, ele tinha influência, mas ele era vazio.
Então ele decidiu que ele precisava subir naquela árvore para Deus, para ver a Deus, que era Jesus. Então Jesus, tá? Ele quer sim ter um encontro com você, mas ele quer te encontrar em um lugar que você está rendido, em um lugar que você está falando: Jesus, eu tenho fome de ti. Jesus, eu preciso da sua presença. Jesus, eu quero te ver. Então Jesus está buscando pessoas que estão famintas pela sua presença, tá? Essa árvore aqui, profeticamente, representa um lugar de exposição. Um lugar, queridos, para chamar a atenção de Deus. E nós precisamos muitas vezes sair desse lugar, da gente se importar: o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Jesus quer saber se você está disposto a deixar sua reputação, a não se importar com o que vão falar de você. E muitas vezes, para você alcançar um novo nível espiritual, você sim vai ter que estar sendo exposto, certo? Jesus, vê Zaqueu. Por que Jesus vê Zaqueu? Porque a atitude de Zaqueu rompeu com os paradigmas da sua alma. Zaqueu rompeu com talvez a vergonha pública. Zaqueu rompeu talvez com se importar com o que os outros iam dizer, tá? E aí Jesus vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desça depressa, hoje eu vim me hospedar na sua casa. Jesus chama Zaqueu pelo nome, tá? E Zaqueu talvez estava ali na árvore, calado. E de repente vem Jesus e chama pelo nome. Quando nós temos um encontro com Cristo, Ele nos chama pelo nome. E quando nós estamos diante da presença dEle, nós somos confrontados. Nós sabemos qual área nós precisamos mudar. Nós sabemos os cântaros que nós temos que deixar para trás, tá? O mesmo homem que se sentiu pequeno, que subiu nessa árvore, agora está sendo honrado porque Jesus vai passar o quê? Em sua casa, vai se hospedar em sua casa, tá? Quando Jesus olha para nós, toda vergonha é lançada no mar do esquecimento. Todo tipo de jugo que Satanás colocou sobre nós é removido, porque o peso da glória dele faz com que nós venhamos nos sentir filhos diante de Deus, certo? Então, quando, Jesus encontra Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje você vai o quê? Para minha casa. Hoje eu vou para sua casa. Imagina, queridos, quantos de nós que não queríamos que Jesus passasse uma noite na nossa casa. Zaqueu recebe Jesus na sua casa. Senhor, quando Zaqueu está recebendo Jesus, Zaqueu, antes de falar qualquer coisa, ele fala: Senhor, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu preciso renunciar. Eu sei que posicionamento eu preciso tomar. Eu vou dar metade das minhas coisas. Ali, Zaqueu, ele era governado por Mamon, porque ele era um homem, um cobrador de impostos. Talvez um homem que o seu pecado primordial era o que é a ganância. Mas ali ele vence Mamon e ele fala: eu vou dar metade das minhas coisas. E se eu prejudiquei alguém, eu vou ressarcir 4 vezes mais. Então o verdadeiro encontro com Jesus tem que gerar arrependimento, tem que gerar restituição, tem que gerar restauração, tem que gerar abandono de pecado, tem que gerar, queridos, tem que gerar uma transformação. Então o que antes era um coração ganancioso, agora se tornou um coração generoso. Por isso que eu falo para vocês, como eu falei na última imersão, a generosidade é uma característica dos filhos de Deus. A generosidade é uma característica dos filhos de Deus. Amém? Presta muita atenção aqui. A presença de Cristo, ela precisa invadir o nosso coração, invadir a nossa casa. Ela precisa chacoalhar todos os ambientes. A presença de Cristo precisa andar sobre você e precisa ser manifesta através de você, para que as pessoas tenham esse mesmo encontro que Zaqueu está tendo com a presença de Jesus. Amém? E olha o que, vamos ler aqui o final. Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então, queridos, quando nós nos arrependemos do pecado, quando nós reconhecemos
o que nós estamos fazendo de errado, quando nós reconhecemos tudo que está desalinhado e nós nos comprometemos, falamos, Senhor Jesus, eu vou melhorar, eu estou saindo hoje desse lugar, a salvação chega, mas nós precisamos nos posicionar. Então Zaqueu está aqui se posicionando, ele queria ver Jesus, ele tinha fome e sede de Deus, e ele toma essa atitude de fé. Só que hoje muitas pessoas até se comportam como Zaqueu, fazem o que Zaqueu fez, só que não se mantém na presença. E esse é o ponto que eu quero chegar. Muitos de vocês tiveram um encontro muito parecido com o encontro de Zaqueu e Jesus. Jesus, quando você entrou ali na presença de Jesus, você falou, uau, vou parar de prostituir, vou parar de beber, vou parar com isso, vou parar com aquilo. Ali você foi confrontado, tá? E aí você deixou tudo para trás e falou, Jesus, eu vou te seguir. Só que o problema da geração de hoje é uma geração que não permanece. É uma geração que é um fogo de palha. Primeiro, está naquele ânimo, naquela vontade, mas não se mantém aceso. E o problema, queridos, de não se manter aceso é o perigo de sair e voltar novamente para o mesmo lugar ou para um lugar pior do que você já esteve. O avivamento ele é muito importante dentro da igreja, porque ele mantém a chama acesa das pessoas. Então, tem pessoas que vieram, estão naquele primeiro amor, mas depois desanimam, saem desse lugar e acabam que esfriam. Mas por que esfriam? Porque às vezes elas não encontram mais esse fogo, mas eu quero trazer aqui uma rema para você. Nós somos responsáveis de manter aceso o nosso espírito. Por que você esfriou? Porque trocou de pastor, o pastor era avivado, e depois veio um que é tão morno, é frio. Tá, mas a responsabilidade de manter a chama acesa é sua. Se você não está encontrando fogo para queimar, então você precisa ir para a oração mais profunda. Você precisa mergulhar, buscar os louvores que te deixam aceso. Você precisa talvez jejuar mais, porque se você jejua, se você se consagra, se você tem disciplina espiritual, você não vai ter só um encontro como Zaqueu, você vai manter a chama viva. E de um avivamento pessoal, nós vamos manifestar um avivamento coletivo. Então nós precisamos manter a chama do avivamento acesa e nós somos os responsáveis por isso. Eu sou responsável pela chama do avivamento que está no meu coração. Eu não posso ser medíocre em responsabilizar o meu apóstolo do fogo que está no meu coração. Ele tem a vida espiritual dele. Ele pode ser minha cobertura, mas isso não pode me dar o direito de eu falar assim, eu sei, os cultos deram uma esfriada, e aí eu comecei a ficar morno, isso e aquilo. Amém? Então, queridos, nós somos responsáveis pelo fogo, nós somos responsáveis pelo fogo que queima dentro do nosso coração. Então, se eu não buscar lenha, o fogo vai se apagar. Então, Jesus queria um encontro com Zaqueu, e ele teve esse encontro com Zaqueu, mas primeiro Zaqueu se mostrou a fim de estar com Cristo. Zaqueu saiu da zona de conforto, Zaqueu subiu na árvore e falou assim, tinha fome de Cristo. Então nós somos responsáveis de manter acesa a chama por Cristo. Você não pode culpar o seu pastor, você não pode culpar a sua igreja, porque você está frio. Porque, queridos, um avivamento no coração depende da sua busca. Ó, meu querido apóstolo aí, shalom, shalom, meu querido apóstolo. Ele está lá em Israel. Nós amamos muito você, amém? Fala aqui, amor, shalom, seu apóstolo. Shalom, apóstolo. Glória a Jesus. Saudade do Senhor. Nós estamos com muita saudade do Senhor, amém? Que Deus abençoe o Senhor poderosamente. Então, queridos, a chama do avivamento depende totalmente do meu compromisso com Jesus. Então, por que você sentia tanto fogo no começo, tanto amor, e depois você esfriou? Porque você está aí dependendo de pessoas para estar firme em Deus, dependendo se um culto é avivado ou não para estar firme. Só que
O maior avivamento é o que você vive no secreto. O maior avivamento é aquilo que você vive no seu particular com Deus. Então Jesus quer queimar no seu coração todos os dias. Jesus quer queimar todos os dias, mas você tem que jogar lenha para dentro. Jesus, ele é o fogo do avivamento. O Espírito Santo é o fogo, mas o Espírito Santo precisa de lenha. E lenha é oração, lenha é jejum, lenha é leitura da palavra, lenha é você colocar um louvor, lenha é você colocar uma pregação para escutar. Lenha é o que você precisa jogar, porque o fogo é ele que faz. Então nós temos que sair desse lugar da zona de conforto e falar assim, peraí, por que eu estou culpando uma pessoa, um líder, de não estar mais avivado? A culpa é sua. Nós precisamos ser responsáveis pela nossa vida espiritual. Ah, mas o meu pastor não é tão bom assim, a minha pastora. Isso aí, queridos, não pode trazer para você uma determinante do resultado, do nível do fogo. Não. Você pode buscar, você pode bater na porta, tá acessível para todo mundo. Bata na porta, você vai encontrar. Lógico, se nós estamos num lugar avivado, a gente é muito mais motivado a buscar. Mas se você realmente teve um encontro com Jesus, como Zaqueu, você precisa manter o fogo da chama aceso. Você precisa continuar buscando. Você precisa continuar louvando. Então tem pessoas que se mantêm firme no primeiro amor, se mantêm firme na sua conversão e depois se esfria. E fica, parecendo aquela geladeira. Mas porque você deixou de colocar lenha. E queridos, Deus só vai queimar num coração que é altar. Se o seu coração não for um altar, a lenha não queima. E seu coração só vai ser um altar quando você entrar debaixo de uma palavra chamada consagração. O que é consagração? Eu preciso me preparar para receber mais de Deus. Eu preciso me alinhar para ter mais revelação do Espírito Santo. Se você não jejua, se você não ora, se você não lê a Bíblia, você não vai conseguir sentir Deus numa profundidade maior. Então, não dependa de um culto avivado. Você tem que se preparar, você tem que subir de nível. Você quer experimentar Jesus de uma forma mais profunda, você precisa subir de nível. Você precisa subir de nível, porque quando você sobe de nível, você adquire uma nova estrutura espiritual. Então tem peso de glória que você não vai suportar nessa estrutura que você está agora. Talvez você tenha que romper no jejum, talvez você tenha que romper tendo uma revelação de Deus, talvez você tenha que se separar mais e andar mais kadosh, mais uns 40 dias, 60 dias, para você poder experimentar um novo nível de glória. E Deus está sempre rompendo com um pouco mais e dando para nós um pouco mais. Então, para de ficar falando, é porque o fulano, o pastor cicrano, porque trocou o pastor, porque a minha pastora não é avivada, mas você, queridos, o status de fogo que tem no coração do seu pastor e da sua pastora não pode determinar o seu nível espiritual. O seu nível espiritual é responsabilidade sua. Então, se o seu pastor cair, você vai cair também. Tá amarrado, mas é isso, queridos, que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês entendam. Parem de ficar colocando a culpa em pessoas de algo que é você que precisa fazer. É você que precisa subir na árvore e chamar a atenção de Jesus. É você que precisa subir no monte e falar, Jesus, eu quero mais de ti. É você que precisa se consagrar, fazer um jejum, ir para um tempo de Bíblia, ir para um tempo de oração e falar, Jesus, eu te preciso, eu te quero, eu estou com sede. É você que precisa se posicionar dessa forma. Então, talvez você está aí irritado porque teu pastor não ora na madrugada, como talvez nós fazemos. Mas você precisa se posicionar, porque talvez se ele orasse, você não iria orar. Você precisa se posicionar, você precisa buscar. Através de um avivamento pessoal, Deus faz um avivamento coletivo. Quando eu comecei a me encher de Deus, eu congregava numa igreja que tinha fogo, mas eles não buscavam como eu tinha começado a buscar, tão intensamente. E nem por isso eu me achei melhor, mas eu estava com tanta sede como Zaqueu, porque eu tinha sido encontrada. E eu comecei no meu quartinho de oração, comecei a jejuar. Esse avivamento cresceu tanto que se tornou um avivamento coletivo. Então eu nunca olhei para uma instituição e me medir no mesmo termômetro ou no mesmo nível de consagração. Quando Jesus me chamou, vem para mais um nível, vamos para mais um nível. Vem para mais uma ruptura, vamos para mais uma ruptura.
Agora, se eu fosse esperar o meu pastor entrar naquele local, a minha pastora se posicionar nessa consagração para mim poder me consagrar, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, queridos, eu nunca esperei a ordem humana para me consagrar mais, para jejuar mais, para orar mais. Eu sempre fui direcionada pela nuvem do profético, pela nuvem do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele quer se relacionar conosco. E toda vez que o Espírito Santo começa a se relacionar com alguém, ele vai pedir separação, ele vai pedir santidade, ele vai pedir consagração, ele vai pedir renúncia. E é nessas renúncias, é nessas consagrações que Jesus vai dar mais da presença dele para você. Então nós precisamos hoje entender que o nosso posicionamento espiritual, o nosso crescimento, fogo, depende da fome que você tem, mas da obediência também em se posicionar e ir. Eu preciso me alimentar, eu preciso mais de Jesus, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso orar de madrugada, eu preciso... Jesus, ele está batendo na porta todos os dias, para todo mundo, mas você precisa corresponder. Mas talvez você não corresponde, porque você está esperando o posicionamento do seu líder, está esperando o posicionamento da sua amiga de fé, está esperando o posicionamento de alguém. E Deus está chamando você, quer fazer através de você. Então, queridos, vamos parar de terceirizar, vamos parar de colocar culpa em pessoas de algo que é somente nós que podemos fazer. É somente você que pode se posicionar. Todos nós tivemos um encontro com Zaqueu, ao ponto de sermos estremecidos, esmagados e reconhecer que preciso mudar. Só que o problema dessa geração é uma geração que tem um encontro com Jesus, aceita Jesus, mas não mantém a chama acesa. Não gera mais óleo na lamparina. E queridos, não tem como ter óleo, fogo, presença, se não tiver um altar queimando, e o altar queimando é o seu coração. Se você não jogar lenha para dentro, a lenha para de queimar. Quando o fogo apaga, fica o que? As brasas. E o que eu preciso fazer para... Amor, se nós estamos com... A gente faz a fogueira lá na nossa conferência. Toda madrugada tem fogueira, gente. É tremendo. Para você que nunca foi. Quando uma fogueira se apaga, fica as brasas. Mas se nós jogarmos lenha de novo, ela faz o quê, amor? Ela reacende. Ela reacende. Eu preciso jogar lenha todo dia no meu espírito. Eu preciso jogar lenha todo dia. Eu preciso queimar na presença todos os dias. Eu preciso falar, Espírito Santo, eu não dependo de homens para te buscar, mas eu me submeto à oração no secreto. Eu me submeto a jejuar mais um pouco. Eu me submeto a estar mais na presença. Eu preciso de lenha. Espírito Santo, eu estou com fome. Espírito Santo, eu estou sedenta. Espírito Santo, eu te amo, eu te adoro. Você precisa pôr lenha e falar para o Espírito Santo, expressar o Espírito Santo que você tem fome. Que você precisa subir na árvore como Zaqueu e falar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu preciso de mais. Jesus, eu te quero. E isso, queridos, é um posicionamento que nós temos que ter todos os dias. Nós precisamos queimar na presença de Deus. Então para de ficar falando mal da sua igreja. Ai, na minha igreja não tem isso, não tem aquilo. Comece você a buscar, comece você a fazer. Você está apontando o erro de tudo e de todos, mas você não posiciona. Então se você quer viver isso, nada te impede. Você já podia estar vivendo esse fogo, esse avivamento no teu quarto orando. Porque, queridos, o avivamento eu comecei a viver, eu fui ensinada, eu fui disciplinada, eu fui ensinada. O Espírito Santo foi o meu mentor durante um ano. Eu não tive uma pessoa para me discipular. Eu orava 1 hora cedo, 1 hora de tarde, e o Espírito Santo que me discipulava. Eu devorava a pregação uma atrás da outra. Eu jejuava, eu tinha fome, e o Espírito Santo me supria e colocava ainda mais fome, e eu jogava mais lenha. Então, se hoje Deus manifesta um avivamento coletivo através da minha vida, mas houve um tempo que esse avivamento foi preenchido no secreto e continua sendo preenchido. Se hoje eu manifesto um avivamento coletivo, eu tenho também uma vida no íntimo, no secreto, aonde eu mantenho a chama do fogo do avivamento, do fogo da presença no secreto, no meu secreto.
Então, se você quer continuar transbordando Deus, transbordando na presença, você não pode deixar a chama apagar. E aí, eu quero que você agora anote o que pode apagar a chama da presença de Deus no seu coração. Jesus falou que os olhos é o que é a janela da nossa alma. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, ouvimos ou pensamos. Porque tudo que nós vemos, ouvimos e pensamos, nós manifestamos de alguma forma. Ou aquilo vai nos envolver. Então, se tem uma das coisas que tira alguém ou apaga a chama de alguém, é onde você está colocando os seus olhos. Que tipo de conteúdo você está olhando na internet? Eu já contei para vocês que às vezes tem aquele dia que a gente está meio desanimado, parece que a nossa fé está lá, né, no nível 0. O que eu faço? Eu pego um monte de vídeo de testemunho e começo a ver, para ligar de novo a chama do meu espírito. Porque eu sei que quando eu escuto um testemunho, eu ativo de novo aquele coração de uma mulher ousada que... Sabe, porque tem dia que realmente a nossa fé está lá, estagnada, sim ou não? Tem dia que nós estamos com a nossa fé lá embaixo. Então, nós precisamos cuidar com aquilo que nós vemos, ouvimos e pensamos. Então, primeiro, cuidar com os estímulos, tá? Sensoriais do nosso corpo. Então, até o cheiro, queridos, às vezes nos remete, às vezes você sente o cheiro de um perfume que você usou lá atrás, ou o cheiro de um perfume de um ex-namorado, aí você lembra do que aconteceu lá atrás na sua vida, e aí você já nem estava pensando mais nesse ex-namorado, mas de repente começa a pensar, e às vezes os estímulos nos faz às vezes voltar, gatilhos, voltar atrás. Então, cuidar com os estímulos sensoriais, cuidar com as companhias. Se você está queimando pelo Espírito Santo, aí você caminha com pessoas do mundo. Só que quando nós estamos nesse começo da caminhada, tem um perigo muito grande de você acabar sendo influenciado ou influenciada por essas pessoas. Então você tem que tomar muito cuidado com quem que você está sentando na mesa, porque às vezes você ainda não tem autoridade de falar de Cristo, ou você ainda não está bem consolidado para falar de Cristo, e você às vezes não tem vergonha do que vão pensar de você, e acaba que você volta a ser contaminado por pessoas que caminham com você. É diferente quando você está consolidado, pode sentar qualquer um na sua mesa, essa pessoa ela vai sair cheia de Deus, porque você já está bem consolidado em Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que nós sentamos, com as pessoas que nós permitimos entrar na nossa casa, com as pessoas pelo qual nós estamos modelando. Eu sei que talvez você admira, talvez, uma pessoa que ensina uma coisa na internet. E é honroso você admirar, às vezes é uma pessoa que cozinha muito bem. Mas às vezes essa pessoa tem uma conduta totalmente controversa com a vida de um cristão. Você gosta do que aquela pessoa faz, mas ela não tem. E às vezes o fato do que aquilo que aquela pessoa representa pode influenciar sim na sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado para quem nós estamos olhando. Quem está sendo o nosso ponto de referência? Quem está sentando na mesa conosco? Terceiro, os ambientes que você frequenta. Às vezes você quer um novo estilo de vida, quer viver algo ainda mais sobrenatural, mas você continua frequentando lugares que as pessoas ficam falando mal da outra, onde as pessoas ficam tirando sarro, debochando ou fazendo algo que não agrada o coração de Deus. Então, quando Deus nos converte, nos transforma, Ele muda os nossos hábitos, Ele muda os nossos estímulos sensoriais, Ele muda as nossas companhias, Ele fala para nós não frequentar mais certos lugares, e Jesus vai mudar os nossos costumes. Eu não acredito, tá? Eu não acredito que a doutrina de uma igreja, em questão de vestimenta, possa santificar mais uma pessoa. No quesito que tem gente que pode ir lá colocar uma saia no pé, mas tá todo podre por dentro. Eu acredito que a santificação, esse confronto, ele é dado pelo Espírito Santo. Você mesmo sabe que quando você se converteu genuinamente, você começou a deixar coisas que ninguém pediu para você, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus que trouxe para você. Não usa mais isso. Agora vocês não estão fazendo um reset?
Quantas mulheres tiraram aquele cílios de taturana? Quantas mulheres tiraram as unhas? Porque Deus, o Reset 27 fala de identidade. Fala de Deus trazer de novo o seu design original. Aí de repente Deus fala, então, você quer viver o seu design original? Isso aqui não combina com o seu design original. Essa roupagem não combina com o seu design original. E quantos de vocês estão sendo tocados por Deus? Ninguém pediu, eu nunca falei nada para você. Nós só estamos vendo aí o testemunho. Eu parei com isso, eu parei com aquilo, eu deixei isso. Jesus me pediu os cílios. Como que pediu? Porque você falou, eu quero viver uma nova identidade, eu quero ser autêntico em Cristo. Então Jesus começou o quê? A te pedir renúncias de coisas que não competem. E queridos, isso aqui não é uma regra do nosso ministério. Talvez tem mulheres aqui que usam cílios, mas usam cílios de uma forma sutil e tá tudo bem, e aquilo ali não atrapalha a identidade daquela pessoa. Mas talvez Jesus falou aqui com mulheres que estavam se escondendo atrás de uns cílios. Deus falou aqui com mulheres que estavam se escondendo atrás de uma unha postiça. Eu não acredito que isso seja pecado, mas eu acredito que isso condiz. Geralmente Jesus vai fazer isso com uma pessoa que se esconde atrás dessas coisas. Mas se isso não influencia a sua vida, você não tem, ou seja, o seu coração nisso, mas Jesus, ele faz. Dessa forma, ele faz com quem está com o seu coração. Então a gente vê Zaqueu. Zaqueu, ele era cobrador de impostos, pecador diante de toda a sociedade. Qual que é a primeira coisa que ele fala? Jesus, vou renunciar metade da minha riqueza, e quem eu ofendi, quem eu, talvez extorqui, eu vou restituir 4 vezes mais. Uau! Então, o que Jesus está fazendo conosco no Reset? Nos levando ao nosso design original. E se tem uma coisa que Deus ama, é a nossa autenticidade. Então, se você quer manter o fogo aceso, não é só se edificar. Condiz também com os lugares que você está frequentando, as pessoas que você está sentando à mesa, as pessoas que você está olhando. Por exemplo, nós sempre temos um mentor, alguém que a gente gosta de ver a vida dessa pessoa, principalmente um pregador, um pastor, um líder, alguém que ensina algo no marketing. E nós temos que tomar muito cuidado. Quem que nós estamos modelando? Quem que nós estamos olhando? Em que direção nós estamos? Em qual direção nós estamos indo? Porque tudo isso, queridos, querendo ou não, tem voz dentro de nós. Tem influência dentro de nós. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os lugares que nós frequentamos, com quem nós permitimos estar na nossa mesa. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, porque às vezes você está colocando lenha na fogueira, mas tem pessoas no externo, lugares que estão influenciando você. Às vezes você tem amigos que não são convertidos e eles ficam falando, às vezes besteira, de coisas de cunho sexual, de cunho de fofoca de artista. E o que isso traz de bom para você? Quando nós estamos em Cristo, nós falamos da glória de Deus, da presença de Deus, que um testemunho, e um testemunho edifica o outro. Então Jesus, ele está fazendo exatamente isso. Quando ele tem um encontro com você, ele não quer só um encontro, ele não quer só um coração queimando naquele momento, ele quer um coração queimando constantemente. Há dias que a nossa fogueira não vai estar tão grande, mas ela continua acesa. Mas há dias em que parece que nós somos um tornado de fogo. Então, queridos, a rema de hoje é: eu preciso vir para Jesus como Zaqueu, com o coração rendido, se arrependendo. Mas eu preciso permanecer queimando na presença. Eu preciso permanecer pegando fogo. Porque se eu perder o fogo, se eu perder a essência, se eu perder, eu vou esfriar na presença de Deus, tá? Então, você vê que tem gente que fala, eu tô frio espiritualmente. Eu me afastei. Aí você olha o histórico, parou de orar, parou de jejuar, parou de buscar, parou disso, parou daquilo, parou daquilo. Então, nós precisamos manter o fogo da presença. Amém? Glória a Jesus. Renunciei a todas as minhas joias, desapego total. Só Deus é minha joia hoje. Então tinha mulheres que
Se escondia atrás do quê? De andar com muito ouro. Quem já viu? Tem pessoas que andam com muito ouro. E tem gente que se esconde atrás dessas joias para mostrar poder e autoridade. Porque quando você vê uma pessoa cheia de joias, ela quer mostrar o quê? Que ela tem poder, que ela tem autoridade, que ela, né, ela quer mostrar que ela tem poder de aquisição. Só que Jesus, ele não quer que essa seja a nossa identidade. A nossa identidade é de filhos, de filhas. Amém? Gente, nós ficamos tão simples. Por isso que quando você encontra uma pessoa soberba, uma pessoa altiva, a pessoa tem que passar por libertação. Porque quanto mais Cristo tem dentro de nós, menos vaidoso você fica, mais simples você fica. É assim. Se tem alguém buscando Cristo e está mais soberbo, mais altivo, mais arrogante, então não é o fruto do Espírito que está aí, mas a obra da carne. Amém? Então, nós precisamos entrar nesse lugar todos os dias. Queridos, segunda-feira nós abrimos as nossas inscrições para a Conferência Global Fire. Você é membro do nosso ministério, dá uma olhadinha no nosso grupo de membros mais tarde, tá? Nós vamos viver um tempo estrondoso. Daqui uma gestação, nós vamos parir a maior conferência de avivamento histórica da nação brasileira, da América Latina. E eu tenho certeza que essa conferência vai ser um estrondo a nível global, né? Um estrondo para São Paulo. Nós vamos viver algo assim estrondoso. E em breve nós vamos inaugurar nossa matriz. Assim que nós formos inaugurar, nós vamos estar avisando vocês. Amém? Serão 3 dias de vigília ininterrupta. Beijo, beijo, beijo. Amo todos vocês.